Olá! Já coloquei um boneco, você falou que meu cabelo está mega ultra blaster gigante, então já fiz a linha de. Antes de ser criticado, já coloquei o boneco. Bom, você não deixou o boy cortar o cabelo, né? Daí eu falei, olha, não adianta, não cortar esse cabelo só. Eu falei Só assim, só depois pós-quarentena. Tudo é bem, amigo? tudo, e você? Tudo certo. Vai Pouco deixar na aí. correria da mudança. Imagina, obrigado por ter topado fazer a live hoje, quase na mudança, né? Quase, prestes, assim, tipo, tá tudo encaixotado, tá, Vai, tipo, a iluminação não tá boa, entendeu? vai ser a última gravação aí no apartamento ou não? A última live no apartamento. Daqui pra Vai, frente, só Santos. pelo menos eu me despeço do apartamento, né? Que eu já fui Sim, duas é a live da despedida. pedir aí. E como estão as coisas por aí? Primeiro se apresente pro pessoal que não te conhece, que os meus seguidores que não te conhecem. Olá, gente, prazer, eu sou o Rodrigo. Tem um canal no YouTube que é o canal Sorti. É um canal que é lifestyle LGBT. Então eu mostro a minha vida, como eu vivo, agora meu processo de mudança para Santos, nesse processo. Então, porque eu acredito muito que a nossa existência de LGBT já é uma militância, já é uma luta e já é um ato político. E assim, por ser um ato político, eu gosto muito de compartilhar a minha vida, porque tem muitas pessoas que olham para a minha vida e entendem o quanto é legal e o quanto é importante e o quanto é interessante você ser LGBT e ser livre, né? Então eu falo assim, eu me orgulho muito de no meu canal ter muitas mães, ter muita gente ali que tá para poder assistir e que muda a sua cabeça, muda o seu modo de pensar através da minha vida. Tem 2 cachorros fofos, um namorado fofo também, o Dani, ele tá aqui, só que ele tá, tipo, fazendo uma mudança aqui no processo de mudança, por isso que ele não vai aparecer hoje. Mas, e aí convido vocês, né, do canal Sortinha, que no meu Instagram eu compartilho também um pouco da minha vida, mas meu lifestyle mesmo é mais lá no YouTube. Ai, legal. Para o pessoal que está vindo de você aqui, que não me conhece, eu sou. Seu cachorro está participando também já da Tá live. participando, ele tá ansioso. Quem que ela tinha? Ou É o Aaron. o Ele Aaron? tá aqui, ele tá ansioso porque assim, ele quer descansar e não ter lugar. É isso que é complicado. Mas eu sou o Léo. Na maioria das vezes sobre cinema e desenho animado. Coisas para te entreter principalmente agora durante a quarentena, né? Sim, sim. Acho E como importante. tirando a mudança, tá conseguindo não enlouquecer, tá trabalhando? Então, não enlouquecer já é um pedido assim excessivo, né? Sim, estamos enlouquecendo aqui com a mudança, porque assim, a ideia é que a gente mudasse no sábado, e como no sábado a gente descobriu assim, em cima da hora que não podia mudar no sábado, a gente teve que correr para mudar amanhã. Então a gente vai mudar amanhã e não estava toda preparada. Mas por que vocês não podem mudar no sábado? Ah, por causa do condomínio. Condomínio, porque é condomínio de praia e tal, e aí tem algumas regras que não pode mudar no final de semana. E aí a gente teve que correr, embalar, tudo. Ainda bem que o Dani estava bem adiantado, porque a gente ainda pintou o apartamento, fez um monte de coisa, e aí, assim, 90% do trabalho foi o Dani que fez, porque eu também estava trabalhando, então, além disso, ainda continuo trabalhando remoto, trabalhando à distância, então tá uma loucura. Tá realizando o sonho da minha mãe, que é morar em Santos. Sério, é o meu também, sabia? Eu detesto praia. As pessoas que me conhecem um pouco sabem disso. Eu gosto muito do clima de Santos. Eu acho muito gostoso lá. Lá é um local que você consegue ter vida social também. Você tem cinema, tem teatro. Tem uma coisa... Eu já tive apartamento em Mongaguá, mas bem no Sim. interior. Então, praticamente, dava 6 da tarde, começava a escurecer, dava medo de ficar na rua. Nossa, é porque não tem a vida noturna, né? Santos, o pessoal, eu quando costumo ir para Santos para poder descansar do trabalho, a gente costuma sair para caminhar, tipo, 7 horas da noite, acaba a novela das 6, a gente vai dar uma caminhada no calçadão, então tem ainda um pouco de segurança, óbvio, estamos em São Paulo, então temos problemas como qualquer outro lugar, Sim, mas sim. dá para ter uma vida mais gostosinha lá. Boa mudança para você, se eu esquecer de falar até o final. Obrigado. É, Obrigado mesmo. E eu acho que, assim, uma das coisas que a gente escolheu também mudar para Santos
porque, querendo ou não, ser youtuber exige uma casa para youtuber, né? E a gente precisava de iluminação, esse apartamento não estava tão bom para iluminação, não estava bom. E aí a gente juntou o sonho de precisar mudar para um lugar que tivesse mais estrutura para poder ir para o YouTube. A minha ideia também de mudar o canal, até digo aí, vai vir uma nova temporada do canal, que é uma coisa mais, tipo, mais praia, mais um lifestyle de uma forma mais saudável, então vai ser uma coisa assim, uma mudança de vida. Acho que o canal ele vem mudando exatamente como minha vida muda, né? E é isso que é legal. Vai ter só edição de verão no verão. Você vai ter edição de verão o ano inteiro, praticamente, no canal, né? Edição de verão e inverno na praia. Fazendo inverno em Paulo aqui, outros países, outros lugares, estados ou cidades que não tem praia. A gente vai falar hoje um pouquinho aqui na live sobre filmes com temática LGBT, porque junho é o mês do orgulho LGBT, certo? Sim, inclusive estamos muito próximo do dia, né, dia 28, que é o dia que a gente comemora o dia do orgulho LGBT. Para quem não sabe, foi o dia que houve a revolta de Stonewall, então é muito importante aí vocês pesquisarem, entender, porque eu digo que não só a gente precisa ter uma militância diária, mas né, essa data é um marco no qual a gente se colocou em dizer, somos pessoas, estamos aqui para poder nos posicionar politicamente, e aí daí para frente eu falo assim, eu tenho muito orgulho de todo mundo que estava lá em Stonewall, e todo orgulho de toda a luta LGBT durante todo esse tempo. Então eu mais que nunca vi essa camisa assim todos os dias. Gosto de amigo influenciador que ele não deixa nem eu perguntar, que eu ia perguntar por que junho, ele já quebrou a minha primeira pergunta. Já emenda, né? Mas vamos daí. Eu queria saber de você, como eu costumo falar muito aqui no meu canal. Ele participa. Mas você acha que o pessoal de entretenimento hoje em dia, Hollywood, Brasil, eles estão fazendo bom com personagens LGBT? Tá? Isso legal? Ou então de serviço? Porque eu estava vendo onde eles um pouco sobre personagens LGBTs nas novelas e televisão em si. E aí eles falam que na década de 90 o personagem era muito estereotipado. A gente tinha os personagens só no Zorra Total. A gente tinha o personagem na novela, mas que a gente não sabia se ele era ou não era LGBT. Hoje em dia está mais, vamos dizer assim, mais exposto. Os personagens estão aparecendo muito mais, uma diversidade muito maior na televisão. Eu queria saber de você o que você acha do cinema. Então, eu acho que é assim, como a gente estava falando sobre a questão do serviço e desserviço dos personagens LGBTs, né, no cinema e na novela. Eu acho que o cinema, ele não veio ao encontro tanto da TV, de ter tantos desserviços como a TV teve, principalmente quando a gente fala da TV brasileira, né? A TV brasileira, eu acho que ela foi uma boa campeã de desserviços LGBTs dos anos 90, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, assim, hoje em dia, existe uma linha muito tênue sobre a questão de você ser LGBT e o quanto isso virou um comércio, e o quanto isso virou uma marca, um produto, né? E aí eu vejo que muitas vezes algumas pautas LGBTs são bem expostas e bem colocadas por algumas grandes empresas, mas também eu vejo que algumas pautas também eu ainda espero e tenho uma grande expectativa, né, de algumas pautas, por exemplo, das mulheres trans. Não é meu lugar de fala, não é meu lugar que eu posso dizer, mas eu como espectador tenho uma expectativa muito grande, por exemplo, de Hollywood explorar mais isso, apesar de terem grandes filmes, né, como tem o filme, não vou lembrar o nome, você me ajuda, que é o filme que conta da primeira mulher trans, que é feito aquele ator maravilhoso lá, esqueci o nome do filme. Garota dinamarquesa. Porque eu acredito que a grande maioria dos filmes que principalmente ganham mais destaque, a gente sabe que é lançado filme com temática LGBT, acredito eu que vários por ano, mas são poucos os que acabam ganhando, vamos dizer assim, um espaço grande na mídia. E na maioria das vezes são com personagens gays. Estou certo? Sim. Nesse sentido, e eu vejo assim, das grandes marcas, né? Para você pegar as grandes gravadoras, os grandes estúdios de Hollywood, né? Então eu acho que assim, se a gente for levar no nível de comparação da quantidade de temáticas hétero que a gente tem e a quantidade de temáticas LGBTs que a gente tem, é uma proporção bem pequena, né? Então eu vejo que, e principalmente aí quando a gente vai falar sobre diversidade e pluralidade ainda, aí aumenta, diminui mais ainda.
Mas eu acho que é assim, né? A gente vem num caminho de evolução, né? A gente estava falando aqui dos anos 90, que a gente vivia um desserviço referente a LGBT. Aí a gente vem aqui nos anos 2000, que começou aí a pintar alguma coisa de se falar. E aí depois a gente entra aí nesse período que a gente está vivendo agora, que estão tentando trazer uma naturalidade. Mas, por outro lado, eu acho que os streamings, né, que estão vindo agora e que estão mudando e abalando um pouco o modelo de negócio do cinema... Oi? O mercado de cinema. O streaming, eu sinto que hoje em dia o streaming ele é uma janela maior. Tipo que nem o YouTube para você. A gente não tinha antigamente canais ou programas de televisão e de rádio que mostrassem a normalidade de assuntos, não só LGBTs, mas tipo, se eu quiser abrir um canal sobre jogo de xadrez ou sobre Funko Pop, eu posso muito bem abrir e falar. Sim. Vai ter um público, dependendo, às vezes o nicho é maior ou às vezes o nicho é pequeno. Só que eu acho que os streamers estão dando uma porta maior para que mais filmes sejam produzidos, porque, querendo ou não, se você parar para pensar friamente, o cinema tem alguns filmes com temática LGBTs que ainda são lançados, mas eles são lançados ou no circuito independente, naqueles cinemas de rua, mais fechados. Se eu não me engano, o último grande lançamento, nem foi tão grande assim, foi o Com Amor, Simon, né? Sim, sim. Então eu vejo que o streaming ele deu essa balada, mas eu acho que como você estava falando, os grandes estúdios ainda não seguiram nessa linha. Por exemplo, eu sinto muita falta na Marvel, por exemplo, e a gente sabe que ali nos quadrinhos existe muito LGBTs dentro dos quadrinhos da Marvel, dentro dos quadrinhos da DC, e eu não vejo isso hoje ali explorado nos cinemas. Eu acho que me dá a impressão que os grandes estúdios ainda têm um pouco de medo de lançar isso para a família, entendeu? Medo assim, olha, como que isso vai ser aceito pelas famílias, né? Eu acho que o problema não é nem família. Se você parar para pensar friamente, eu não assisti o filme do Aves de Rapina, que foi lançado agora no começo do ano pela Warner. Por ele não ser tão sexualizado, a personagem Arlequina não ser tão sexualizada como ela é no primeiro filme, do Esquadrão Suicida, eu senti que o fã hétero do homem dos quadrinhos ou de super-heróis, ele já não comprou a ideia simplesmente por você ter uma mulher como protagonista. Sim, sim. Eu ainda jogo um pouco isso. O pessoal fala, mas Capitã Marvel foi um grande sucesso. Mulher Maravilha foi um grande sucesso. Mas Capitã Marvel era o filme necessário para você assistir e entender o Guerra Infinita, o Ultimato. Sim, sim. Então, a gente não sabe se o sucesso foi só da personagem, a gente vai descobrir no próximo filme. Ou se foi o famoso de tipo, eu vou ter que ver esse filme para entender o último. Lógico assim, que se a gente for falar referente a isso, o que a gente tem aí de close certo, vamos dizer assim, é a Batgirl, né, que foi recente, ela é assumidamente lésbica, tem uma namorada, então assim, a gente tem alguns closes certos, mas eu vejo isso em séries, vejo isso na HBO, vejo isso na Netflix, mas sinto falta ali de os grandes estúdios, sabe, de falar. Lógico que assim, eles estão começando a ter esse movimento, né? Agora, recentemente, você viu a Disney falando do Bob Esponja, que o Bob Esponja é gay, e isso foi muito legal. A Disney fez o curta da Pixar, que foi lançado direto no Disney Plus, que tem o protagonista, é um LGBT, é um personagem gay, que tá tentando contar pros pais. Acho que você deve ter visto a foto do curta. Sim. Que ele deve ter contado, e vai ter beijo gay no curta. Então, eu acredito que os estúdios estão testando, para ver como vai ser a reação. Se você lembra, a gente teve há 3, 4 anos atrás, com a Pequena Sereia não, a Bela e a Fera, o fato de cinemas de alguns lugares do mundo não exibirem o filme da Bela e a Fera por causa do diretor falar que o LeFou seria um personagem gay. E vamos dizer assim, sendo bem honesto, não aconteceu nada assim demais para que as pessoas pudessem falar, nossa, vai chocar as crianças. Não aconteceu nada, em nenhum momento é mencionado isso. Ele só tem aquele amor platônico do Gastão, coisa que já acontecia no desenho animado. E a gente teve recentemente também o caso do Dois Irmãos, o filme da Pixar, onde a gente tem uma personagem que nas dublagens, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, ela tem uma pequena participação, mas acredito que já é um passo. E já teve países do mundo em que a dublagem foi alterada. Que, por exemplo, na Rússia, ela não fala a filha da minha namorada. Ela fala a filha do meu parceiro. Tiveram uma mudança
os países mais conservadores, vamos dizer assim. Eu acho que ainda existe um medo da mídia em colocar isso de uma forma mais espontânea, né? E quanto que isso vai gerar certos impactos, porque gera certos impactos ainda, né? A gente ainda existe uma camada muito conservadora na nossa sociedade, a gente vê isso mais drasticamente hoje nessa questão das extremas direitas, né? Então, assim, eu acho que nisso entra esse medo, sabe, de o quanto eu vou me posicionar e o quanto que isso vai me trazer de prejuízo. Aí eu até linko aqui com um filme, uma série que eu assisti que eu amei recentemente, do Netflix, não sei se você já assistiu, que foi o Hollywood. E ali eles falam, assiste, é maravilhoso, e ali fala muito do quanto os estúdios têm medo de enfrentar realmente a opinião popular. Que a opinião popular, quando ela está se dividida sobre o assunto, eles preferem se esquivar e se mantêm imparciais, né? Mas eu posso te dizer que não é somente o público em si, que eu trabalho com cinema já faz um tempo, e eu sinto às vezes que não é só o público final que o pessoal tem medo. Os donos de cinemas, não só do Brasil, como do mundo inteiro, os chefes, as cabeças, são velhos homens e héteros. Então isso já atrapalha muito também. Porque o cara Sim. vai chegar será que esse filme de dois caras ou de duas meninas que são protagonistas, ele vai funcionar? Ele de lá já breca. Eu já senti... uma das minhas dicas que a gente trouxe aqui para vocês, dicas de filmes LGBTs para vocês poderem verem nos próximos dias. Eu já vou dar a minha primeira dica e falar um pouco sobre ele, que é um filme que ele foi muito bem, ele foi razoavelmente bem nos cinemas, porque ele foi um filme indicado a Oscar e Globo de Ouro. Só que é um filme que não é muito conhecido, ele foi muito conhecido para o público que consome festivais, mas eu, trabalhando nele, porque eu fui assessor dele, eu até brinco muito que eu lanço muito filme LGBT às vezes, você sabe disso, alguns filmes que eu já te convidei para assistir. Vou bastante. Sim, o primeiro é um que eu lancei, que é o Carol, com a Cate Blanchett e a Rooney Mara. Maravilhoso. Que ele mostra o amor entre uma mulher mais velha, a personagem da Cate Blanchett, que é a Carol, com a personagem da Rooney Mara, que é uma jovem de 20 e poucos anos, na década de 50. Então ele mostra, naquela época que existia muito preconceito, Manhattan, Estados Unidos, a Carol era uma mulher casada, tem uma filha com o marido dela, e ela decide largar a filha, não abandonar, mas, tipo, ela decide passar o Natal e o Ano Novo com a personagem da Rooney Mara que ela conhece, quando ela vai comprar o presente da filha. E o marido tenta fazer de tudo para provar que ela é uma péssima mãe. E o fato dela estar se relacionando com uma outra mulher é o gancho para que ela não possa ficar com a filha. Então, eu acho que esse filme, eu gostei muito de ter trabalhado nele. A Cate Blanchett e a Rooney Mara estão incríveis no filme, isso daí é meio chovendo molhado, como diz minha mãe e meu pai. Ficar elogiando Cate Blanchett e Rooney Mara. As duas estão muito boas, o filme tem uma história muito legal, e eu lembro que na época ele perdeu muita força nos cinemas, porque o Garota Dinamarquesa estava concorrendo no mesmo período, o Garota Dinamarquesa começou a ganhar muito prêmio, e o Carol não estava ganhando prêmios, então acabou meio que um matando o outro, vamos dizer assim, já que aqui no Brasil, infelizmente, as distribuidoras acabam lançando filmes de Oscar muito próximo do Oscar, pelo simples fato que, tipo, se ele for indicado ou se ele estiver concorrendo ao Oscar, as pessoas vão se interessar pelo filme. E vamos pensar assim, se fosse um filme que não tivesse a Cate Blanchett e não tivesse a Rooney Mara, eu acredito que ele não teria feito 1/3 do sucesso que ele fez. É o fato de a gente vai ver uma artista de peso como a Cate Blanchett pegando a Rooney Mara, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele tem uma história muito boa. Eu acho que quem não assistiu ele, eu tinha até feito lição de casa aqui, ele está disponível no Netflix, na Claro Vídeos, e dá para comprar ou alugar digitalmente pela Google Play e Loki. Então, o pessoal poder assistir. É um filme que vale a pena. Acho que você já assistiu esse filme, né? Já. Na verdade, eu só tenho uma coisa que eu não gosto do filme. Eu não ter te conhecido na época do pré-lançamento para eu poder ter ido no pré-lançamento desse filme. Da pré-estreia. Maravilhosa. Queria muito ter te conhecido nessa época, não tinha canal nessa época, né? E aí... Depois, valeu a pena, pelo menos.
Não, eu achei incrível, assim, e eu acho a elegância do filme, a classe do filme, eu acho que toda a beleza da composição da fotografia do filme, então eu acho que, assim, sabe aquele filme que você olha e vê aquela paixão glamurosa, né, eu acho que isso que faz esse filme, assim, ser lindo, assim, eu acho que a fotografia do filme, eu acho que é o que mais, eu gosto, eu sou meio, assim, amo filme de época, né, então, assim, quando eu vejo filme de época ainda, com uma composição de fotografia como o deles, achei, assim, incrível. Figurino, fotografia, Tocar do local que você está assistindo no cinema, na sua casa, e mergulhar na história. Porque é sim, muito feito a composição. E eu acho que até as cenas de nudez que tem no filme, elas são muito delicadas. Nada no filme soa vulgar, tipo, não tem nada. Tipo, a história... Você realmente acredita na história de amor da Carol com a personagem. Você torce pelas duas. Eu não vou contar o final, que eu acho que a pessoa tem que assistir. Mas eu acho que a cena final do filme, que ela tá... que, vamos querendo ou não, vai rolar o julgamento, ou quase um julgamento, para decidir se ela fica ou não com a filha dela, se ela tem o direito. E a cena do discurso dela é muito boa. Então, eu acho que vale muito a pena assistir ao filme. E o outro comentário que eu até lembro que eu fazia muito na época é que Carol, pra mim, é tão bom, e o próprio Garota Dinamarquesa também é tão bom, que valeria um segundo filme, não pra ter uma continuação, mas eu queria muito entender também a cabeça do marido dela, porque não deve ser fácil na década de 50 você ser trocado por uma mulher. Então, tipo, seria interessante você ver isso. E no próprio Garota Dinamarquesa, eu queria muito ver um filme com o olhar da esposa do personagem que tem a mudança de sexo, porque também não deve ser nada fácil você você tá perdendo o seu marido para ele virar uma outra mulher. Imagina o preconceito que ela sofreu também. Você sabe que no Garota Dinamarquesa, eu acho que traz um pouco disso? Porque no Garota Dinamarquesa, ela traz o sofrimento dela e as contrapartidas da cabeça dela amar o marido ao ponto de entender que se ficasse com ela, iria fazer mal pra ela, né, pra garota dinamarquesa. Né? Ia fazer mal pros dois, mas pra ela eu digo assim, não pra ele, porque ele não é ele, é ela, né, sempre foi ela. E, só que assim, e eu vejo assim, o sofrimento dela, mesmo amando. E aí ela faz de tudo pra amar e ela continua amando eu não lembro o nome, que é o nome da garota dinamarquesa, não lembro o nome. E aí, assim, então eu vejo o quanto ali envolve do amor incondicional, do amor assim, que existe entre ela e a garota dinamarquesa, e como isso, o sofrimento dela de fazer esse desligamento, de entender... Deve ser fácil também na cabeça, porque eu acredito que naquela época deve ser difícil na cabeça da pessoa que nasceu com por exemplo, nasceu com, tô falando merda, não sei, nasceu com o sexo trocado, tá certo? Fala assim? Ou não? Ela nasceu uma mulher no corpo masculino. Deve ser difícil para ela se entender, e imagina as pessoas também junto com ela, porque a esposa dela, ela fez de tudo, e mesmo sabendo que poderia dar errado, ela poderia morrer, porque foi o primeiro caso, a ciência não era tão boa quanto é hoje em dia, então eu acredito que é uma outra história legal também de se contar, porque ela é uma personagem tão interessante quanto a protagonista da história. E eu acho muito interessante o seguinte, que o que ela passa, acho que muitas pessoas ainda passam, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma senhora de 60 anos que se descobriu uma mulher trans, né? Então, os netos apoiaram ela ser uma mulher trans, eu achei incrível. Então, assim, e aí eu acho que reforça a pauta do quanto a consciência sobre sexualidade e gênero deveria ser propagado nas escolas, para poder a gente não ter que pessoas viverem ali sem entender o seu gênero, né, e viver sentindo isso, sem nunca ninguém problematizar, e nunca ninguém conscientizar a questão de sexualidade e gênero na escola, e ter que viver certas situações como essa, que muitas pessoas são afetadas. A esposa foi afetada, ela foi afetada, as pessoas em volta são afetadas, coisas que poderiam ter sido, lógico, naquela época não existia nem essa problematização que a gente está falando aqui, mas coisas que hoje ainda existem e que mostram a importância disso ser problematizado na infância, na escola, porque assim, uma mulher trans nasce trans,
nós gays e nós homossexuais nascemos assim. Só que as pessoas preferem não problematizar, porque eu tava até vendo uma live do Vitor de Castro, que ele tá falando que quando a gente fala de sexualidade e gênero, as pessoas elas preferem não falar. Entendeu? Elas preferem, assim, não comentar. Então, assim, vou falar isso com uma criança. Gente, mas imagina, a criança ela já tá sofrendo. Eu lembro de sofrer da minha sexualidade muito novo, com 5, 6 anos de idade. Eu me entender que eu não era como os meninos, né? E aí, assim, as pessoas preferem tapar os olhos a isso e não problematizar esses assuntos, né? Tô sendo bem polêmico aqui mesmo, e aí porque juntando nesse contexto, eu vejo que tanto da mulher da garota dinamarquesa quanto Carol é fruto de uma sociedade onde não se problematiza sexualidade e gênero desde o início, né? Desde o início da infância, desde o início da formação de sexualidade, né? Aqui no Brasil é difícil as crianças terem, vamos dizer, as aulas de sexualidade na escola, não digo nem para falar sobre sexualidade. A gente já tem todo esse tabu, né? Então fica difícil ir mais a fundo. Os pais acham que a gente não pode nem falar de sexo com a criança, que a criança vai sair fazendo. Eu tive aula de sexualidade no colégio, acho que eu não lembro agora a partir de que série, mas eu lembro que era meio que intercalada. A gente tinha metade da turma tinha aula de religião, e no mesmo horário a outra metade da turma tinha aula de sexualidade. Então a gente tinha essas aulas de 15 em 15 dias, que era uma vez por semana, e isso não me levou a sair transando por aí. Sim. Eu acho que foi super útil. E eu acho legal porque o pessoal da minha, meus amigos, eles demoraram para ter filho, todos eles não demoraram para sair por aí. Mas eles, acredito eu, vamos dizer assim. Eu acho assim que as pessoas elas precisam ter consciência que falar sobre sexualidade, na verdade, você vai abordar tantos assuntos que, na verdade, você vai evitar que crianças sofram abuso, você vai evitar que adolescentes não façam isso com uma certa consciência e entender aquilo que está fazendo, não levando isso somente com a questão hormonal e a questão assim, do flor então, assim, eu acho que problematizar a sexualidade é o inverso do que o padrão da sociedade estabelece. Problematizar a sexualidade, você evita muitos problemas e de distúrbios e problemas de caminhos errados que pode existir na sexualidade de uma criança e de um adolescente. Então eu acho que eu sou muito a favor de problematizar a sexualidade desde muito cedo, sabe? Eu lembro da minha mãe conversando comigo sobre sexualidade muito cedo, só que lógico, né, era uma sexualidade no qual ela direcionava e não de uma forma ampla e não numa forma de entender que o filho dela era gay, não é, né, gay até hoje, serei para toda a eternidade, né? Então, assim, eu acho que essa questão de problematizar a sexualidade, ela entra em muitos pontos, né, e aí quando a gente fala do cinema, esse é um ponto que eu tiraria o chapéu para um filme que problematizasse esse tipo de ponto. Eu não conheço, não sei se você conhece algum um filme que problematizasse a sexualidade, o quanto a sexualidade faria diferença nós problematizarmos sexualidade na educação infantil e de um adolescente. Eu acho que não me vem nada à cabeça agora. Os filmes adolescentes, eu acho que aquela série da Netflix, Sex Education, inteiro só vi alguns episódios, mas eu traz para discussão alguns assuntos para os adolescentes começarem a discutir. E voltar mais velho, vamos dizer assim, para o adolescente, e não para criança. A gente dificilmente. Não sei se você assistiu, mas que eu comecei a ver, tô na segunda temporada. O She-Ra traz muito isso, de trazer personagens LGBTs. E é legal porque não é uma coisa tipo, nossa, o personagem é LGBT. É tipo, legal, foda-se. Ele é LGBT e não tem problema nenhum no mundo. Qual que você falou? She-Ra. She-Ra. A nova versão. Não, eu não acompanhei, não assisti. Assiste, eu acho que você vai gostar bastante da série. Tem vários personagens, aquele próprio Steven Universe. Eu lembro que o ano passado eu e o Alan, a gente fez um podcast onde a gente listou todos os personagens de animação LGBTs que já foram, ou os vamos dizer assim, os que foram tirados do armário, ou os que a gente acreditava que poderiam ser ou não. Bob Esponja era um caso que a gente acreditava que poderia estar no armário lá escondido. A Nickelodeon abriu o armário de Bob Esponja. Mas queria saber se tem mais alguma dica de filme pro pessoal assistir. Olha, a dica de filme, assim, que eu sempre dou pra todo mundo, sempre falo, esse na verdade é chovendo molhado, porque realmente é o que eu amo, é Orações pra Bob.
Eu acho que Orações para Bob, ele é a inspiração do canal, né? Então, assim, toda vez que eu falo em algum lugar sobre filmes LGBTs, eu falo de Orações para Bob, porque Orações para Bob, eu acho que ele tem ali, é tanto a época que ele foi feito, e, né, eu tô até com o ano aqui, ele foi em 1995, a adaptação do filme foi em 2009, o livro foi em 1995 e a adaptação em 2009. Então, nesse período ali que foi desde o livro e a adaptação, acho que existia muito esse problema da mãe, o quanto que a mãe, o impacto psicológico da mãe sobre o seu filho, né? E então Orações para Bob, apesar de ser um filme triste, eu acho que ele traz ali a visão, eu acho que toda mãe deveria assistir, o impacto que ela faz sobre uma comunicação violenta com o seu filho sobre sexualidade. Então, para mim, eu acho, assim, simplesmente incrível. Eu indico para todo mundo, eu indico assim, olha, vamos aqui assistir. Se eu tiver uma mãe, eu falo, olha, assiste, porque, assim, você tem uma responsabilidade psicológica sobre o seu filho, né? Você tem uma responsabilidade sobre a saúde mental do seu filho. E se você não tratar a sexualidade do seu filho de uma forma natural e ser uma apoiadora e ser uma amiga, ele já tem muito que enfrentar na sociedade. Ele já tem muito que enfrentar numa sociedade heteronormativa, ele tem muito de sofrer de não se visualizar muitas vezes na mídia. Hoje em dia ainda é um pouco mais tranquilo isso. Mas, e aí... Não tinha como identificar, você não tinha personagens, né? Sim. Pra você ver que era normal, você é uma pessoa normal, vamos dizer assim. Sim, e eu acho assim que também uma questão ali que envolve muito Orações para Bob é o quanto um filho ele tem as suas necessidades de apoio de uma mãe, ele sendo LGBT, porque ele é uma pessoa normal. Então eu vejo, por exemplo, quando o Bob, eu vou dar um spoiler aqui, tá, mas o spoiler que já tá ali mais ou menos no meio do começo do filme, quando o Bob ele tem as suas frustrações de namoro, de relacionamentos e tal, ele não tem para onde ter um apoio, ele não tem uma fortaleza para poder buscar, né? E aí eu acho que início eu acho que questiona muito as mães, sabe? Será que você tem agido como você, mãe, deveria estar agindo, sabe? Será que você está sendo uma fortaleza para o seu filho sobre questões adversas, né? E principalmente para os LGBTs, ela preferiu se apegar no conceito dela religioso do que ser um ombro amigo e ser uma proximidade para a mãe dela. Tanto que, assim, é desesperador ver o discurso dela no final. Mas tudo bem, a gente assiste, porque ali vai estar... E também não é só pra mãe, né? Eu acho que é pra toda a família, né? Que não adianta, acho que a família inteira tem que apoiar os filhos, os parentes, indiferente do caso, se ele é homossexual, se ele é negro, também existe muito, a gente também tem problemas de racismo e outras coisas assim. O pessoal pode encontrar esse filme em algum lugar, é fácil de achar ou não? Então, Orações para Bob, eu falo para vocês que, assim, tem no YouTube. Eu não sei se é certo, se não é, mas tá lá no YouTube, né? Tá publicado, porque é um filme tão antigo, né? Então ele tá publicado ali no YouTube. E aí, eu também, assim, eu falo para vocês que não é um filme tão fácil de encontrar. Por isso que assim, que eu indico é o YouTube, porque eu não encontrei no Netflix, não encontrei em nenhum streaming. E até porque eu queria com uma melhor qualidade para poder assistir, mas não rolou. Tô assistindo no YouTube mesmo, tá? Eu vou indicar outro filme agora. O pessoal perguntou de filme nacional. Eu vou indicar um, só que não é o que todo mundo vai imaginar, que era o Eu Quero Voltar Sozinho. Eu vou indicar um da Laís Bodansky e do Luiz Bolognese. Já viu? Acho que cortou seu áudio. Você tá me ouvindo agora? Agora tô. Então, eu vou indicar um filme da Laís Bodansky e do Luiz Bolognese, que é As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme sobre um adolescente, como qualquer outro adolescente que está no colégio, tem todos aqueles problemas, e só que ele é ao contrário. Ele descobre que o pai dele é gay, quando o pai se separa da mãe dele, e aí ele descobre que o pai não trocou a mãe por uma vagabunda, ele trocou o pai por um cara. Então ele começa aquele pensamento de tipo, porra, eu não sou preconceituoso, mas por que o meu pai tinha que ser gay? Podia ser o pai de qualquer gente, outra pessoa. Então ele começa a ter vários problemas por causa da sexualidade do pai, de não aceitar. Ele acha que o pai é legal do filme. Ela entende o marido, ela tá sofrendo por ter sido largada, mas ela entende e quer o respeito.
tem uma hora que ele chama o pai de viado e de viadinho, e ela chega e fala, respeita seu pai que você não tem metade do conhecimento que ele tem. Tipo, ela dá ele tem o irmão mais velho, que é interpretado pelo Fiuk. Tá passando eu não sei se é pra mim, quer perguntar, pessoal, tá cortando um pouco o seu áudio. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tudo direitinho? Agora? Não sei se é só pra mim, tá? Se for só pra mim, tudo bem, pode continuar. Só não reclamou até agora. Mas o filme é super gostoso de assistir. O personagem ele vai evoluindo e vai entendendo o lado do pai, porque o grande medo dele é que os amigos da escola descubram que o pai dele é gay. Tem a cena em que ele e a amiga contam um segredo um pro outro, a amiga conta que beijou o professor e ele conta que descobriu que o pai dele é gay. E aí o segredo dos dois acaba caindo na escola. Então não vou dar muitos detalhes para que eu acho que vale a pena assistir. É um filme super gostoso, é filme nacional. Ele é fácil de encontrar, se eu não me engano, deixa eu ver que eu também fiz a lição de casa desse daqui. Ele está disponível no Globoplay, para quem quiser assistir, e também foi lançado em DVD. Ele tem praticamente, acho que 1h30, eu reassisti ontem à noite, porque eu não lembrava muito bem da história do filme. É super gostoso de assistir, o elenco todo é redondinho, ele se passa em São Paulo, então eu adoro ver filmes em que a cidade também é meio que um personagem, que você vai vendo vários pontos, você fala, porra, eu já passei por ali esses dias. Esses dias não, porque nós estamos quietos em casa de quarentena. Mas é um filme que vale a pena assistir. Eu não trouxe Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, porque eu acredito que todo mundo já deve ter visto esse filme. Então eu filmes diferentes para o pessoal poder conhecer. Acho que esse vale a pena dar uma chance para ele. Hoje eu quero voltar sozinho, eu amo porque foi gravado perto da minha casa, né? Então eu ando, e aí assim, eu vejo as cenas do filme, tipo, em todos os lugares, porque ele foi gravado aqui perto de Pinheiros e na Vila Madalena, né? Então, muitos daquelas partes que os meninos estão juntos, a escola que eles gravaram é uma escola que está muito perto aqui da minha casa, da minha ex-casa, né? Porque agora estão mudando, não será mais. Não, mas é sua casa até amanhã, calma. Até amanhã, então, por enquanto é na minha casa. Então, assim, eu acho que, e também eu acho que a delicadeza pelo qual o filme foi criado, numa temática adolescente, então, romance adolescente, e o quanto que, e eu falo, né, eu como adolescente dos anos 90 e 2000, né, entregando a idade aqui, né, mas, então eu vejo o quanto eu senti a falta de ver os meus romances e os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo estampado num filme, né, então eu acho, assim, incrível, acho que a delicadeza também que os atores fazem, então eu sim, realmente, eu acho um filme maravilhoso que quem não assistiu tem que assistir. O primeiro filme que eu disse, o pessoal estava comentando aqui, chama As Melhores Coisas do Mundo. E agora o Rô tá falando sobre o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Eu gosto do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho pelo fato que não precisa de desgraça pro filme rolar. Porque parece, ultimamente, que quase todos os filmes LGBTs tem que ter um puta drama, uma puta desgraça, e o filme é tão gostosinho, o próprio As Melhores Coisas do Mundo, ele também tem essa coisa de colegial, adolescentes, só que é o lado ao contrário, que a gente vê muito filme do adolescente com medo de se assumir gay, e nesse caso é o contrário, é o pai temeroso de contar pro filho que tá largando não porque ele deixa bem claro, ele fala assim, eu não vou deixar de ser seu pai, eu vou continuar sendo seu pai, eu vou continuar fazendo as coisas que eu já fazia, só que agora eu não vou estar junto mais da tua mãe, e morando na mesma casa. Então o filme é super gostoso de assistir, então eu acho que vale a pena o pessoal que não viu ainda assistir. Sim, sim, e juntando com a dica, né, eu acho que entra na mesma linha de adolescente, né, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é o Com Amor Simon, né, que eu acho que é, como você falou, é o último filme de grandes players, né, de grandes estúdios, e eu acho, assim, incrível a forma como eles lidam, a delicadeza que eles lidam também, e sem uma problematização, assim, também, como você falou, não é um desastre, né, e sim um romance, porque eu acho que, assim, as temáticas LGBTs, se a gente for comparar, né, o primeiro filme que eu indiquei, Orações para Bob, com Amor com Simon, você vê uma mudança realmente do modelo de filmes, né, eu acho que até uma mudança de como nós, LGBTs, nos posicionamos, né. É tipo, o primeiro filme, eu sinto que eu não assisti, mas eu sinto que ele parece ser um dramão pesado, e o Com Amor Simon é vamos dizer assim, é uma comédia romântica. Sim, sim, é uma comédia romântica, eu acho fofo, a forma como ele lida, a forma como a mãe se posiciona para ele, né, que a gente imagina que vai haver uma problematização, ele sente e tal, e a mãe se posiciona de uma forma extremamente incrível, né,
E eles não problematizam essa questão. E eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente problematiza, e existe, a gente tem que problematizar muito essa questão da aceitação dentro de casa, mas também às vezes é gostoso a gente assistir o lado que é mais tranquilo e mais leve disso, né? Porque existe os dois lados, né? Então eu acho que assim, o conforto que a mãe passa, eu assistindo essa parte da mãe, eu falo que é o que eu gostaria de ter passado com os meus pais e com a minha mãe, né? Gente, peço desculpa o choro do Aro, porque ele tá querendo a atenção do irmão, e o irmão se escondeu dele, e aí ele tá aqui desesperado procurando o irmão tá escondido pra ele não encher o saco. Por isso que esse chorinho que vocês estão ouvindo. O legal do Com Amor Simon foi que a gente se conheceu com esse filme, né? Eu vi um vídeo do teu canal, gostei, e aí, se eu não me engano, na época, eu não lembro qual filme eu tava lançando, mas tinha algum filme com temática LGBT que eu te chamei pra você assistir, não foi? O primeiro que eu assisti foi aquele documentário, acho que não sei se era norueguês, sueco. Um documentário sueco que era sobre um senhor que ele... Foi no festival suíço, isso. Suíço, ele descobre a sexualidade dele dentro do casamento, e eu achei incrível, e lá tava o diretor, eu fui entrevistar o diretor. Então olha como legal, de primeira, te deu o diretor suíço para você entrevistar. Sim, eu assim, achei incrível, assim, aquele filme foi... E eu sempre gostei muito, né, de filmes de várias temáticas. Às vezes você fala assim, e foi muito interessante porque o Dani gosta também, né? Eu lembro que a primeira vez que o Léo convidou para poder assistir um filme nessas temáticas mais essas pautas, né, mais pesadas e filmes às vezes que não são tão comerciais. E aí eu falei assim, gente, vou levar o boy para poder assistir um filme assim, não sei se ele vai gostar, e o Dani amou. E eu fiquei super feliz. Que bom que eu não acabei com o relacionamento. Eu nunca tinha levado ele pra sair ainda, amigo, você acredita? Olha, eu nunca tinha levado, foi o primeiro rolê. Te ajudei no primeiro rolê de graça, olha. Foi muito legal. Do casamento aí, ó, por favor. Não, verdade, e isso me encantou nele também, né, porque você me conhece e sabe quanto que eu gosto de cultura. Então, foi um filme, agora vai lembrar que a gente assistiu tantos filmes. Não foi o que você assistiu ano passado? Foi o, qual que você falou? Cyrano Mon Amour, aquele do teatro? Não, foi do violonista, pianista. Não, aquele... do Cyrano, que era do... Eu lancei ano passado esse, Um Amor Impossível, e que eu me lembro de pré-estreia... Foi um que é de um menino que vive numa certa região onde está começando a invasão nazista. O Cyrano você levou outra pessoa. Foi sua amiga que você levou. Foi minha amiga, acho que foi a Ana. Que eu conheci ela lá. Foi o Tabacaria. Tabacaria, lindo, maravilhoso o filme, lindo. Quero te perguntar se tem mais uma dica pro pessoal. Tem uma dica, na verdade, que não é de filme, e aí até linkando com o início da minha fala sobre a questão da diversidade, a pluralidade, sobre as questões LGBTs, eu falo de Pose, né? Eu falo, já deixo bem claro, não é meu lugar de fala sobre uma mulher trans, mas ele fala muito sobre a transexualidade no início do processo da transformação ali, da aceitação, do empoderamento, fala ali daquele momento que iniciou o Vogue, né, as competições de Vogue. Então eu acho que assim, ali traz muito das dores que elas passaram naquela época. Eu acho que dores que eu acho que uma mulher trans pode até falar muito melhor do que eu e dizer muito disso, né? Mas eu digo que ali ele traz um pouco do que elas passam, mas também traz o quanto do mundo e do glamour que existe por trás do Vogue e daquele momento da transformação, né? Apesar delas sofrerem na sociedade, quando elas entram naquele local ali da disputa de Vogue e tal, elas se empoderam e se tornam tipo as mães das casas e se tornam maravilhosas. E assim, eu sou apaixonado, estou mega ansioso pela nova temporada, não vejo a hora de chegar a nova temporada. Está disponível no Netflix. Tá disponível no Netflix. Então, assim, se você não assistiu Pose, assista, que você vai se encantar com a história daquelas mulheres. São mulheres empoderadas, mulheres fortes, né? E eu acho que o que eu mais gosto de Pose é que a gente não se apega tanto lógico, a gente assiste e entende as dores que elas passam, mas eu acho que o que a gente mais gosta é do glamour que existe por trás delas, sabe? Aquela delicadeza, a competição onde uma tem que se vestir melhor que a outra. Então, assim, eu sou apaixonado por Pose, né, e inclusive estou muito ansioso para a nova temporada. Então eu digo muito que você assista, porque vale a pena. Tem quantas temporadas a série? Uma só, por enquanto?
Pouso só uma. Tá. Na verdade, Pose, se eu não me engane, lá nos Estados Unidos já está passando a nova temporada, mas quem aqui no Brasil exibe é o Netflix, e por ser o Netflix, ele comprou e parece que está programado agora pro, não sei se é julho, quer ver? Enquanto as pessoas falam, eu vou pesquisar quando é a próxima temporada. Tá perguntando se Ratos de Praia a gente recomenda. Eu não assisti, eu não conheço. Você chegou Não a ver? conheço. Também não conheço. Não. Enquanto o Rô procura aí, eu vou dar uma dica de um filme antigo, vamos dizer assim, não é tão antigo assim, da década de 90. É difícil encontrar ele em digital, eu procurei, acho que nenhuma plataforma tem ele nem para venda, nem para locação. Ele é um filme da Fox, então dificilmente veremos ele no Disney Plus, porque ele é um filme um pouquinho diferente. Priscila, Rainha do Deserto. Amo. O pessoal mais novo pode não ter assistido. Que conta a história de duas drags, né? E uma trans no filme, que é a... Gente, me deu branco o nome dos personagens. É a Tiki, o Adam e a Bernadette. Já virou musical, aqui, já estava em cartaz aqui em São Paulo, para quem teve a chance de assistir. Ele é um filme musical que conta a história de duas drags e uma trans indo para o interior da Austrália para poder montar um show num clube. Só que uma das drags que acaba sendo convidada para ir para lá, tá indo para conhecer o filho que ela tem. Só que ela não conta para as amigas. Então vai acontecer vou fazer que nem Sessão da Tarde, vão acontecer loucas aventuras nesse ônibus. E o protagonista não é as drags, nenhuma delas chama Priscila. Priscila é o ônibus que elas vão usar, que elas batizam para fazer essa viagem. O filme é super divertido. É aquele filme alto astral para você sair. Óbvio, ele tem toda aquela parte, vamos dizer, política, que ele mostra o preconceito que elas vivem por ser drags, a Bernadette por ser transexual, que as pessoas não gostam dela por ela ser assim, tem todo a problematização que as pessoas viviam na década de 90, porque não era uma coisa, vamos dizer assim, normal. Mas o filme é tão gostoso, tão leve. Quer falar alguma coisa sobre Priscila, Rô? Você que também já viu? Não, eu acho o que eu gosto de Priscila é exatamente essa delicadeza que você falou de ter o lado cômico, o lado divertido, mas sem perder a problematização e algo que era necessário ali nos anos 90, né? Juntando que a segunda temporada de Pose já passou nos Estados Unidos, foi no ano passado, e nesse ano sai no Netflix, aqui tá dizendo em junho e julho de 2020, mas eu não vi os anúncios ainda do Netflix se vai sair agora em junho ou julho, né? Porque junho não foi, julho quem sabe, estamos à espera. Vamos ver, qualquer coisa depois a gente avisa nas nossas redes sociais. Rô, tem mais alguma coisa que você queira falar, mais alguma coisa que você queira indicar, que você acha importante pro pessoal? Só adicionando a gente lá ao começo, que a gente falou de desserviços de filmes de Hollywood, eu falo um desserviços de filme de Hollywood ali que eu acho Cruzeiro das Loucas. Eu acho um desserviço total, uma estereotipação total, e ali uma forma de lidar a questão da sexualidade LGBT, mas sem problematizar nada e, na verdade, rir da nossa cara. Então, se a gente falar de desserviços... Vamos falar, é aquele besterol, eu nunca assisti esse filme, eu sempre tive preguiça. A hora que você falou Cruzeiro das Loucas, me veio Gaiola das Loucas, que eu ia falar, cara, mas por que Gaiola das Loucas ele tá falando? Que também é um filme mais antigo, com o Robin Williams, mas esse é muito legal, ele tem toda uma brincadeira em cima, mas ele mostra vamos dizer assim, a vergonha que o menino ainda tem de ter... Quer dizer, ele não tem vergonha dos pais, mas ele acha que não vai pegar bem a namorada que tem a família totalmente religiosa conhecer os pais dele. Então, sim. Ele tem, vamos dizer assim, o serviço que o pessoal aprende no final, mesmo parecendo ser um desserviço. É muito legal também, quem tiver a oportunidade de assistir, assista. E o Cruzeiro das Loucas, ele tá mais linkado ao romance entre um romance hétero que acontece ali, e tudo que permeia a questão LGBT em volta é só comédia, né? Então, assim, então eles não problematizam nada e, na verdade, riem muito sobre a gente, né? Então eu não gosto, né? E é engraçado porque na época que eu era criança e assistia esse filme, eu gostava, porque assim, querendo ou não, eu queria ver gays, né, e queria ver, só que hoje, tendo a minha consciência que eu tenho, eu vejo que ali foi um desserviço, né. E o legal é a gente também ver que não é só hoje que tem filmes legais,
pro pessoal, pra comunidade LGBT. Na década de 90, além dos desserviços, a gente tinha Priscila, Gaiola das Loucas, a gente tinha alguns filmes que faziam um serviço legal e que não só tiravam sarro. Agora, a televisão brasileira nunca nos ajudou a gente eu não consigo ter, assim, uma visão dos anos 90 que a televisão brasileira fala assim, nossa, olha, aquilo ali foi interessante. Porque mesmo quando a gente fala mataram, né, as personagens, né? Muitos personagens... e teve o Sandrinho da Próxima Vítima, que tinha o relacionamento com o filho da Suzana Vieira. Não sei se você chegou a ver A Próxima Vítima. Então, mas ali, eu não confesso que eu não assisti Próxima Vítima. Eu assisti, mas não lembro, tá? Mas assim, eu não lembro, eu não consigo me recordar. Aí você me corrige, você que já tá mais aí, se foi um serviço ou um desserviço ali. Eu não lembro muito. Eu lembro que era um casal de jovens das duas famílias, mas tipo, eles não eram protagonistas. Era uma coisa bem que era uma amizade que começou. A mãe tentava empurrar o filho para as meninas, para ele poder ver, mas ele estava sempre com o amigo. E se eu não me engano, no final, quase do meio pro final, ele conta. Léo assistiu A Próxima Vítima na exibição original. Assisti. Eu confesso que assisti na versão original, assisti no Vale a Pena Ver de Novo e assisti no Viva. O último capítulo da Próxima Vítima foi no dia do jogo de abertura do Brasil, na Copa do Brasil. Eu era provavelmente a única pessoa que estava assistindo o último capítulo da Próxima Vítima. Eu estava assistindo a Copa. Eu detesto futebol. Eu gosto. Mas é legal. Depois eu vou ver se eu acho algumas coisas dessa novela e mando pra você dar uma olhada. Mas, porque assim, eu vejo, só concluindo isso daqui, claro, que eu sei que nosso tempo já está quase ao fim, a questão, porque por mais que a gente fale que existiam personagens dentro das novelas, como Félix, como vários outros aí, ainda eram assim, ou era o vilão, ou era estereotipado excessivamente. Eu acho que assim, trouxe alguns impactos para a sociedade necessários. Por exemplo, o beijo do Félix com o Anjinho foi importante, é interessante e tal, mas sinto falta de realmente algo mais pautado, principalmente por grande parte dos diretores serem LGBTs. Então eu acho que assim, eles deveriam trazer essa pauta com mais e não só os diretores, os autores de novelas, que também são muito criticados. O Selby, só pra gente terminar aqui, falou que naquela época os personagens, o Wallace também falou que é Sandrinho e Jefferson, não lembrava o nome do Jefferson. Eles, na época, foi um avanço, para você não tinha praticamente personagens LGBTs, e aí a novela acabou colocando, então foi pelo menos um abrir de portas, né? Foi o gay estereotipado escandaloso que o pessoal costumava ver no Zorra Total. Ou, eu lembro que no vídeo eu vi, ninguém citou o Tom Cavalcante fazendo o Pete Bicha. Que eu falei, mano, será que só eu lembro disso? Não, e eu acho que assim, o que acontecia, muitos, até com, eu acho que teve um serviço, mas eu acho que o grande desserviço existia no seguinte, ser afeminado não é uma comédia, ser afeminado é o seu direito de ser quem você é. Então, assim, e eu acho que quando eu falo de desserviço, é o quanto de desserviço houve sobre a questão da estereotipação do feminismo dentro de ser gay. Pelo contrário, você pode ser o que você é e seja afeminado, pelo contrário, eu aplaudo de pé todos os afeminados que sofreram muito nessa época e que vestiram a camisa e que lutaram pela gente. Então, então é nesse sentido que eu falo, mas houve um serviço de tentar dar uma mudada na cabeça da família tradicional, mas a família tradicional nem deveria ter essa cabeça, entendeu? Houve um serviço, mas houve um desserviço junto, entendeu? Amigo, eu quero te agradecer por ter participado aqui da live, muito obrigado por ter dado um tempinho na sua mudança aí. Deixa seus contatos. Eu quero muito que o pessoal que me segue, que ainda não segue o Rodrigo, vai lá no Instagram dele, e também que o pessoal que segue o Rodrigo, que está aqui acompanhando a live, por favor, me siga. A gente está fazendo live toda quinta-feira e todo dia tem alguma novidade, ou sobre Disney, desenho animado, dica de cinema, ou um pouco da loucura que é a minha vida na quarentena. Sim, a galera que aí que tá no sorteio, que não conhece o Léo é um grande amigo. O Léo, tipo, muito dos filmes que eu trago aí de dica no canal vem de dicas do Léo, então eu acho muito importante. O Léo sempre que me indicou os grandes filmes que eu coloco aqui. Então sigam o Léo, porque o Léo realmente é uma pessoa que manja muito mais de cinema do que eu, entendeu? Eu só sou um apreciador, o Léo já é um crítico que entende mesmo. Não, crítico não, a gente só brinca, pelo amor de Deus. Mas mais crítico que eu, você é. A gente tenta. Crítico,
é chato, eu sou legal, pelo amor de Deus. Vou trocar a palavra, um elogiador de cinema. Pronto. Melhor. Apreciador, fica mais bonito, Apreciador. né? Gente, queria agradecer vocês que aguentaram a gente aqui durante 1 hora. Obrigado pela participação. Eu tentei ler hoje um pouco mais de comentários, que eu tô conseguindo ler os comentários, mas se eu não respondi alguma pergunta de alguém, por favor, manda pra gente em direct, ou pra mim ou pro Rodrigo, tá bom? Amigo, mais uma vez, super obrigado e boa mudança amanhã. Depois me conta como ficou, eu quero ver a casa nova, tá? Agora, olha, quem não me conhece, me segue no Instagram, que vocês vão ver esse processo de mudança. Inclusive, sábado tem um vídeo gigante, né, mostrando a mudança e todo como foi, o perrengue de mudar correndo, tipo, não deu certo. E se vira nos 30. E olha, eu tô sem almoçar hoje, sem comer, você acredita? Tipo, não acho, mas não deu tempo. Beleza, obrigado pelo convite mesmo. Obrigado a você. Pode me convidar mais vezes, porque eu adoro falar de cinema e de filmes. Vamos brincar. Agora você me convida para participar do seu canal, pode ser? Não, fechou. Vou convidar pra gente poder colocar você também numas pautas aí de saias justas de filmes e tal. Então, meu amigo, tchau, gente. Beleza. Tchau, gente. Tchau. Obrigado. Beijos. Beijos.